Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Quero desejar também a todos uma boa noite. E a palavra que eu gostaria hoje de compartilhar com os irmãos se encontra lá no livro de Hebreus, capítulo 11 e versículo 1, que vai dizer assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E aí, indo lá para o versículo 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, assim, nessa passagem, Deus ele fala ao meu coração que é necessário que nós venhamos crer nas promessas de Deus. É necessário que nós venhamos ter fé. Por quê? Porque a fé, ela é o firme fundamento. É o firme fundamento das coisas que se esperam, mas também é a prova das coisas que não se veem. Então, o que eu entendo com isso? Que a fé é necessário que nós venhamos acreditar no que Deus pode fazer. Nós termos a certeza de que Deus vai agir, de que Deus vai cumprir, ainda que com os nossos olhos carnais nós não venhamos estar vendo algo aparentemente acontecer. E isso é muito importante na nossa vida, porque, por exemplo, nós temos exemplos de alguns homens que exercitaram por intermédio da fé e conquistaram coisas grandiosas da parte de Deus. Por exemplo, nós temos um dos maiores exemplos, que é Abraão. Deus fala para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra e vai, para uma terra que eu te mostrarei. Sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas Abraão não sabia que terra era essa. Talvez as pessoas no seu tempo diziam assim: Abraão ficou maluco? Como é que ele vai para um lugar que ele nem sabe aonde é? Ouviu uma voz que ele nem conhece, talvez nem saiba quem é que falou com ele. Esse cara está maluco. Temos também, por exemplo, o exemplo de Davi, que foi um homem que ali ainda na sua juventude, ele usou a fé. Por quê? Porque ele via que o filisteu, o gigante, estava afrontando o exército de Deus. E aí o que ele faz? Ele fala assim, tu vem contra mim com escudos e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Era tudo desfavorável ali para Davi. Primeiro, Davi era pequeno, Davi não tinha experiência em batalhas, mas Davi ele tinha o essencial, que era a fé, a certeza de que Deus iria fazer infinitamente mais daquilo que nós esperamos, daquilo que nós almejamos. Nós, por exemplo, podemos também citar aquela passagem que Jesus vai deixar claramente, para os seus discípulos, o quão importante é nós exercitarmos a fé na nossa vida, no nosso dia a dia. Por exemplo, nós vemos que lá no livro de Marcos, capítulo 4, ali dos versículos 39 a 41, vai dizer que, de repentemente, o vento, ele se levanta, naquele mar, e a tempestade, ela começa a jogar, o barco de um lado para o outro, e os discípulos ali, eles ficam desesperados, eles não sabem o que fazer, e eles vão até o mestre ali, acordam o Senhor Jesus, e Jesus ele vai, e ele se levanta e repreende, aquele vento,
repreende aquela tempestade. E aí o que Jesus vai dizer para eles logo em seguida? Jesus vai dizer assim: por que vocês estão temendo? Por que vocês estão tímidos? Aonde está a vossa fé? Então nós vemos que a fé é importante, principalmente nesses dias em que nós vivemos, dias que assolam a nossa nação, o nosso país, e nós vemos que é necessário que nós venhamos usar a nossa fé. Por quê? Porque fé, eu entendo que é algo, por exemplo, que está lá no futuro. Você não sabe o que vai acontecer, mas você acredita, você tem certeza, você tem a convicção de que Deus ele vai fazer. E nós sabemos que a única forma de nós nos aproximarmos de Deus, de nós nos achegarmos a Deus, como diz aqui em sua palavra, né, no versículo 6 de Hebreus, né, vai dizer que, deixa eu só achar aqui, vai dizer que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, era essa palavra que eu gostaria de compartilhar com os meus amados irmãos, e que Deus possa derramar sobre cada um de nós mais e mais da sua graça, do seu amor, né, e da sua misericórdia, e que nós possamos, né, continuar exercitando a fé, porque a Bíblia vai dizer que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele poderá, né, fazer grandes coisas, porque a sua fé hoje ela pode até ser pequena, mas você tem que exercitar a sua fé, para que você veja o milagre de Deus acontecer na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.